Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje nós temos aqui o nosso convidado especialíssimo, Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista. Ele foi debatedor na CNN e colunista na UOL. Escreveu vários temas na página 3 da Folha de São Paulo. Então é uma pessoa bem integrada no mundo profissional que ele com certeza representa e representa também num escritório criminalista e traduz isso nos seus comentários, nos seus artigos, temas que com certeza absoluta são muito importantes e atuais. Nós vamos começar nessa nossa conversa agradecendo, logicamente, e traçando um cenário. O Brasil está vivendo, a meu ver, uma das situações mais adversas. Eu tenho 68 anos, vou fazer 69, mas dizem que eu aparento ter mais. E eu estava me olhando aqui numa foto e realmente, mas isso faz parte da vida. E nunca vi situações tão complexas, né? A pandemia nem se fala, é uma ficção do Aldous Huxley, nunca vi como é que pode acontecer o que está acontecendo. E ainda tem desdobramentos ainda, não acabou essa questão pandêmica. No Brasil temos, além da pandemia, um problema econômico que tem como consequência desemprego, desalento, fome, miséria. E por conta disso, a UGT e o sindicato começou a campanha contra a caristia. Na fachada do nosso prédio, não sei se vão conseguir colocar, vamos ver se o Já ou Esas colocam, para mostrar para todo mundo como está a fachada do prédio, que tem uma obra do Eduardo Cobra, que fez um trabalho para nós no 1º de maio na Paulista, que retrata uma trabalhadora rural e do lado uma faixa não à caristia. Um Brasil tão rico em agronegócios e tal, e o povo morrendo de fome. Tem uma guerra longe, mas que está nos afetando, e eleições que se avizinham. Esse é o cenário. Você também participa do Prerrogativas, que é um grupo de advogados que você vai nos comentar quais as ações importantes. Dentro desse cenário que nós estamos vivendo e da tua especialidade como um advogado criminalista que com certeza absoluta vivenciou, vive ainda dentro do escritório a questão do tal do Lava Jato e suas consequências. Como você aborda e vê no Brasil o diagnóstico que você percebe e caminhos que nós possamos tomar? As telas são tuas, as câmeras são suas e as pessoas que estão nos vendo do outro lado, ávidas para ouvi-lo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para estar falando com você e com todos os espectadores que nos assistem hoje. O momento pelo qual o Brasil atravessa é um momento extremamente delicado em vários aspectos. O momento político é extremamente delicado, a polarização política no Brasil ela é feita de uma forma que não contribui com propostas, com reformas. A gente infelizmente não discute mais política com base na proposta do outro, com base naquilo que o candidato A ou B tem a oferecer. A discussão política polarizada no Brasil hoje se dá até de forma violenta, de forma bastante preocupante. Me preocupa esses meses que nós teremos até outubro de 2022, porque parece que a gente deixou a economia de lado, né? Como se a economia tivesse resolvida, como se nós não tivéssemos milhões de pessoas passando fome, um número gigantesco de desempregados, a inflação voltando, o preço dos combustíveis nas alturas. Parece que essas pautas que são essenciais foram completamente deixadas de lado e agora nós nos preocupamos, temos que nos preocupar com a representatividade democrática, com a eleição, mas por outro lado discutimos muito pouco propostas e reformas tão necessárias que o Brasil precisa enfrentar. Então isso me preocupa bastante. Falando um pouco aqui do meu lado, como advogado criminalista, o sistema
judicial e o poder judiciário vem atravessando uma crise há muito tempo. E essa crise, infelizmente, ela se acentua justamente em razão dessa polarização e do momento político pelo qual o Brasil atravessa, e eu vou te dar como exemplo o Supremo Tribunal Federal. O STF é formado por o quê? Por homens e mulheres que erram e acertam. Assim como qualquer outro tribunal, o STJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo e tantos outros tribunais espalhados pelo país erram e acertam. E a partir do momento que a gente não concorda com uma decisão judicial, a gente não concorda com o posicionamento do tribunal, o que a gente faz? Recorre. É a coisa mais natural, é a forma mais democrática de mostrar que você não concordou com uma decisão judicial, você recorre dessa decisão. Infelizmente, o que nós percebemos hoje é que a discordância em relação a uma decisão judicial, por exemplo, ela se dá atacando a corte, atacando o ministro ou a ministra que decidiram este tema, propondo, como nós vimos muitas vezes, infelizmente aconteceu, o fechamento forçado de um poder. Então, o momento, volto aqui a dizer, é um momento extremamente delicado. E, mais do que isso, eu não vejo os atores políticos do nosso país imbuídos aí de uma intenção de apaziguar, de certa forma, essa discussão e principalmente construir, a partir de 2023, um Brasil melhor, mais justo, mais humano, menos desigual. Acho que nós temos aí um trabalho muito longo pela frente para enfrentar. Aproveitando esse tema, porque depois no segundo bloco nós vamos falar de outras questões do Supremo. E você colocou bem que homens e mulheres erram e acertam, mas existe um certo corporativismo também. Eu não sei a sua impressão, aqui não me cabe atacar nenhum, porque eu respeito a Constituição, respeito os poderes, né, e eu acho que é até muito pior certos ataques que ocorrem até por conta do Executivo, que exorbita na minha visão de certas questões. Mas teve um caso que o Gilmar Mendes, ele acionou a justiça por conta de um jornalista que escreveu um livro do Daniel Dantas e o colocou lá numa situação um pouco constrangedora. O jornalista ganhou em primeira instância, mas depois, na última instância, o Supremo, de forma unânime, me parece, condenou o jornalista. Então, é uma questão que também eu acho que os poderes têm que ser respeitados, mas eu acho que os poderes também têm que ter uma lisura, não é? Porque, como você mesmo disse, errar todo mundo erra, tem que reconhecer, errou. Você tem opinião sobre esse tema? Tenho sim, olha, quem se sente vítima de algum dano moral, de algum crime, tem todo o direito de entrar com uma ação. Então, se o ministro Gilmar Mendes entendeu que aquele livro que retratava a operação foi de alguma forma ruim para a sua imagem, atingiu a sua honra, direito de entrar com uma ação ele tem, como todos nós temos. O que me chamou bastante atenção nesse caso, Patrão, são os valores envolvidos e principalmente a tentativa, através dos advogados do ministro, de se aumentar o valor. Uma coisa é uma indenização, é uma reparação, é um direito de resposta. O direito de resposta é uma garantia constitucional que todos nós temos, extremamente importante. A liberdade de expressão, ela está intimamente ligada ao direito de resposta. Eu posso me expressar, eu posso escrever um livro, mas se eu de alguma forma ultrapassar algum limite, o direito de resposta ele tem que valer para todo e qualquer cidadão. Então o ministro tem o direito de pedir. O que me incomodou nesse caso específico é principalmente, depois de já ter sido fixado um valor bastante alto numa indenização, os advogados do ministro terem ido lá e terem pedido para que esse jornalista fosse um devedor solidário da editora, aumentando aí exponencialmente o valor da indenização. E nós sabemos, jornalistas no nosso país recebem, obviamente, a depender do lugar de trabalho, um salário A ou um salário B, mas estão longe de ser aí grandes milionários que têm recursos disponíveis para pagar uma indenização de 100, 200, 300 mil reais. Então me chamou a atenção, me incomodou essa tentativa aí de se aumentar esse valor da indenização. Não que direito de indenizar ele não tem direito de pedir, tem, a justiça tem que decidir, e se o jornalista entende que não é cabível, ele tem que fazer exatamente o que a gente diz, recorrer. Mas essa insistência em aumentar o valor realmente me chamou bastante atenção e me incomodou. Uma coisa,
para terminar esse bloco aqui, prerrogativas. Como é que nasceu? Qual é o conceito e quais os caminhos que buscam essa prerrogativa? O Prerrogativas é um grupo de advogados, advogadas, juristas, professores, membros do Ministério Público, juízes. Somos lá 256 pessoas, que é o que cabe num grupo de WhatsApp, é um grupo de WhatsApp, e tem aí como uma liderança de alguns advogados e advogadas, mas principalmente do Marco Aurélio Carvalho, que é um grande amigo e grande parceiro, que criou justamente esse coletivo de juristas, de advogados, advogadas, para que a gente preserve direitos e garantias fundamentais, presunção de inocência, o devido processo legal, as prerrogativas dos advogados. É um grupo de discussão, de atuação, é um grupo de ação. Nós montamos uma série de campanhas de arrecadação para quem precisa. Nós entramos com ações judiciais quando entendemos que é o caso de entrar com ação judicial. É um grupo muito plural e é um grupo, mais do que simplesmente um grupo de WhatsApp, virou uma grande comunidade, uma grande família que defende o Estado Democrático de Direito, defende a Constituição brasileira, tão maltratada nesses últimos anos. E ideologicamente é um grupo que pensa da mesma forma ou tem personalidades de várias matizes ideológicas? Há personagens de diversas matizes ideológicas, posicionamentos ideológicos. É um grupo bastante plural, que é o que todo grupo tem que ser, né? O sectarismo, muitas vezes ideológico, político, nos coloca aí em caixinhas muito separadas, e nós precisamos resolver os problemas estruturais do país, e aí a gente tem que discutir, tem que ouvir todo mundo. Muito bom. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas já voltamos. Vamos falar Lava Jato. Vamos perceber aqui de um advogado criminalista lúcido, colunista, escreve artigos, fácil, didático. Vamos ver o que ele pensa. Já, já. UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Rodrigo, agora há pouco o Guilherme Pimentel mostrou a extensão dessa fila, que já está bem grande. O atendimento vai começar daqui a pouquinho, daqui a meia hora. E para otimizar esse trabalho, as pessoas vão ser atendidas em grupos de 50. Mas quem vai explicar melhor tudo isso para a gente é o Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores e também do Sindicato dos Comerciários aqui em São Paulo. Ricardo, bom dia. São mais de 10 mil vagas. Que tipo de oportunidade o pessoal vai encontrar aqui hoje? Bom dia. Hoje nós temos muitas vagas de comércio e serviços. Por conta da pandemia que represou muitas vagas, eu acho que nós tivemos uma oferta muito grande nesse mutirão, bem maior do que nos anteriores. A maior parte é comércio e serviços. Tem muita tecnologia, aplicativos, vendedores, padeiros, açougueiros, enfim, uma gama de alternativas para as pessoas terem oportunidade, concomitantemente com qualificação profissional, porque é um dos temas mais relevantes hoje para atividades até mais simples. O operador de caixa tem que ter uma qualificação, que é uma das vagas que nós temos em uma quantidade muito grande. Telemarketing, então, tem muitas vagas. O que a pessoa precisa trazer hoje? Nós estamos sugerindo que traga aqui um documento de identidade, né? E traga um breve currículo, porque as empresas elas vão recepcionar todos aqueles que querem essa oportunidade e já adianta, já ajuda para ver qual é o tipo de vaga que a pessoa está qualificada. Agora, a gente sabe que teve gente que chegou muito cedo aqui hoje, chegou, aliás, ontem à noite, está aguardando aqui na fila. Vocês também vão fazer um acompanhamento por aqui, uma orientação, cuidado médico, tudo isso também com o pessoal? Não há dúvida nenhuma, nós estamos dando todo cuidado. Eu sei que o Rodrigo às vezes fala, essa fila e tal, nós estamos com todo cuidado com a fila, as pessoas só podem entrar com máscara, não é? E lá eles vão ter um pequeno lanche, qualquer situação adversa nós estamos aqui para ajudar, tem banheiros, ou enfim, dentro das questões possíveis nós estamos fazendo o melhor. Agora vai ter esse atendimento, daqui a pouquinho vai começar às 8 da manhã, a pessoa vai entrar, vai fazer um pré-cadastro e já tem algumas empresas que vão fazer uma pré-entrevista ali também? Já, muitas das empresas já farão essa entrevista, mas não significa que a pessoa já vai sair empregada. Nós torcemos para isso, que pode ocorrer isso também.
pode ter uma segunda entrevista, né? Ou pode ser necessário uma pequena capacitação já combinada com a empresa, fazendo essa capacitação já tem a sua vaga garantida. Esse é o maior número de vagas já ofertadas, né, nesse tipo de mutirão nos últimos anos por vocês, né? Esse tipo de ação nesse momento é importante para a gente entender também, auxiliar nesse processo da economia, do emprego do trabalhador. Não há dúvida, o momento ainda é pandêmico, tem desemprego, desalento, tem fome. Eu acho que é um momento de solidariedade entre as empresas, não é? Os sindicatos, né? Tem os sindicatos telefônicos estão nos ajudando muito, com mais de 5.000 vagas, só de telemarketing. E, logicamente, a empresa que nos ajuda a construir uma possibilidade de inclusão, de cidadania. UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Meus amigos e minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, lúcido, como disse, se expressa muito bem. Olha, ele tem perfil para nos representar, hein? Representar bem. Mas nós vamos agora entrar num debate, num diálogo muito interessante, mas antes eu queria mostrar o nosso pessoal que está aqui, que está todo mundo, eu não conhecia o Augusto, quando veio aí o Javaras, porque é um cenário pequeno, não estamos mais na pandemia, né? Tem um ou outro com máscara aqui, mas nós estamos todos os cuidados. Vamos mostrar aí o nosso querido Vidal, lá. Fala, Vidal. Foi dar um grande. Taubaté, terra boa. Terra de Monteiro Lobato. Olha, o Vidal foi vereador em alguns mandatos, jovem. Eu tenho admiração e eu considero meu querido amigo. O nosso querido Cristal, nosso assessor político, e nos ajuda muito, ainda mais em época de campanha que está se avizinhando, vai nos ajudar mais ainda. O nosso Antenor Braido, que foi secretário de comunicação do PITA, e foi, olha lá, bonito, Braido, elegante, e 20 anos na Folha de São Paulo. E o nosso editor-chefe aqui do sindicato, Mauro Ramos, que adentrou a sala já com sua camisa vermelha conhecida, está aqui conosco, para todos ouvirem, juntamente com aqueles que estão do outro da tela, o nosso Augusto de Arruda Botelho. Meu nome até Botelho, é um nome, olha, da elite, hein? Mas isso estou falando como um respeito importante, não? Bom, mas pessoal, é o seguinte, esse tema que vamos falar, é um tema que eu acho que é importante, porque a questão da Lava Jato. Chegou a Lava Jato, tem alguns que dizem que a Lava Jato exagerou, quebrou a empresa em vez de buscar as pessoas, prendeu pessoas, soltou pessoas. Não me compete, não é? Que eu realmente não tenho, não me compete porque eu não tenho competência para avaliar tecnicamente temas tão espinhosos e complexos, mas que o Brasil passou. Aí nós temos o juiz Moro, o Dallagnol, tantos personagens, o Lula e outros, vários personagens, né? De uma complexidade sem tamanho. Mas eu confesso a todos que estão nos vendo e a você, Augusto, que eu fiquei um pouco perplexo com algumas coisas. Eu queria, da mesma forma didática que você já se expressou e a sua naturalidade o faz ter essa tenacidade, como você nos coloca esse tema, que até hoje ainda é um tema envolvente, não? Bom, vamos lá, a Lava Jato, ela tem seus méritos? Tem, evidente que tem. Descortinou, descobriu um esquema de corrupção que existia na Petrobras. A Lava Jato recuperou bilhões de reais, seja em multas, seja aí em dinheiro devolvido aos cofres públicos, dinheiro que foi desviado. A Lava Jato, ela investigou, ela processou, condenou, prendeu pessoas, algumas delas que de fato deveriam responder processo e receber uma pena. Só que, por outro lado, a Lava Jato, e principalmente na figura do ex-juiz Sérgio Moro e da força-tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal, representada por Deltan Dallagnol, a Lava Jato atropelou a lei. A Lava Jato rasgou o Código de Processo Penal, a Lava Jato desrespeitou a Constituição para chegar no ponto em que chegou. Aqui eu vou usar uma expressão que para mim ela representa tudo isso que eu disse em uma frase só, que é a seguinte: não existe crime grave o suficiente que justifique o atropelo da lei. A corrupção é um crime grave, gravíssimo,
estraga, atrapalha o nosso país, a economia do nosso país, muito. Precisa ser duramente combatida, precisa, mas dentro dos limites da lei. Volto a dizer, não há crime grave suficiente que justifique o atropelo da lei, e a Lava Jato, sim, através da figura do ex-juiz Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol, desrespeitou a lei. Mais um ponto que eu acho importante, a Lava Jato, ela não se preocupou, e o ex-juiz Sérgio Moro é responsável direto por isso, com a saúde financeira das empresas envolvidas na Lava Jato. Não se preocupou com os milhares de empregos que essas empresas forneciam para o país. Uma coisa é uma pessoa física, um diretor, um presidente, um acionista de uma grande empresa cometer um crime. Esse tem que ser investigado, tem que ser punido. A pessoa jurídica, é importante lembrar isso, isso é uma coisa extremamente técnica. A pessoa jurídica, uma empresa, ela não comete crime, salvo em uma exceção, crime ambiental. Uma empresa ela só pode ser processada criminalmente se ela cometer um crime ambiental. Qualquer outro crime do nosso Código Penal, quem tem que ser processado é a pessoa física. É o presidente da empresa, é o diretor, é o acionista. Portanto, a Lava Jato poderia muito bem ter ido atrás das pessoas físicas responsáveis pelos crimes e ainda assim mantido intacta os milhares de empregos que algumas empresas investigadas forneciam, os impostos, bilhões de impostos que essas empresas recolhiam. Dava para perseguir, processar e condenar pessoas e manter a integridade do emprego da empresa. Isso seria extremamente importante. A Lava Jato não fez, não teve esse cuidado, e o resultado prático qual é? Construtoras importantes em recuperação judicial, falidas, com milhares de pessoas empregadas. As obras estruturais do nosso país não acontecem mais. O emprego deixou de ser gerado. Então esse é um problema gravíssimo, foi um descuido muito grande que toda a Operação Lava Jato teve com o emprego e com as empresas. Dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, foi uma opção, uma inabilidade, uma irresponsabilidade não terem agido dessa forma. Agora, nos últimos anos, nós tivemos várias operações. Teve a Lava Jato, teve o tal do Mensalão, tem várias, né? O que com tanta, vamos dizer, a mídia colocando com tanta força para toda a sociedade, o Ministério Público mais atuante, Polícia Federal da mesma forma, por que essas questões são recorrentes? Porque hoje ainda nós temos outras operações. Por que essas questões já foram descortinadas, como você mesmo disse, a sociedade de uma certa forma aplaudiu, e todos nós aplaudimos, porque todos nós somos contra a corrupção, e todos nós queremos um Brasil de inclusão, de emprego e assim por diante. Primeiro, por que isso continua? Parece ser uma questão sistêmica. É uma questão sistêmica. E vai continuar. É uma questão sistêmica, e vou te explicar de uma forma bem objetiva. A gente escuta muitas vezes parlamentares, né, principalmente em época de eleição, propondo reformas no Código Penal para diminuir a criminalidade. E essas propostas elas sempre vêm como? Vamos aumentar a pena porque vai diminuir a incidência do crime. Eu vou dar um aviso para vocês. Não existe um crime do Código Penal, um crime, que tenha diminuído a sua incidência porque a pena aumentou. Simplesmente não funciona, por uma razão bem simples. Quem está prestes a cometer um crime não lê o Código Penal antes. Ninguém vai deixar de te roubar o teu celular aqui na esquina porque a pena do roubo aumentou de 4 para 5 anos. Não é assim que funciona. A prática de um crime, obviamente, tirando todas as razões sociais, estruturais, eu não vou nem entrar nelas, ela muitas vezes acontece porque aquele que está prestes a cometer um crime, ele tem a noção de que ele não vai ser pego. É a sensação da impunidade de que eu jamais serei descoberto. O crime de corrupção, a macrocriminalidade empresarial, muitas vezes ela continua, apesar de grandes operações terem sido feitas, porque na cabeça desse que está prestes a cometer um crime, por exemplo, um crime de licitação, uma propina para um funcionário público, ele tem na consciência dele a certeza de que ele simplesmente não vai ser pego. É isso que faz a sistemática da corrupção e de outros crimes da macrocriminalidade continuar. E aí tem uma razão para isso também que nós temos que levar em conta. Nós temos uma polícia infelizmente sucateada, mal aparelhada, com baixos salários, um Ministério Público Federal que hoje está mais ativo, mas que em determinados momentos se coloca um pouco mais acuado diante de ataques que sofre,
uma Polícia Federal que hoje está bastante aparelhada. Então, de certa forma, falta também incentivo de investigação. Então, aquele que está prestes a cometer um crime, por exemplo, de corrupção, uma fraude numa licitação, ele comete esse crime porque na cabeça dele, ele é mais esperto do que todo mundo e ele jamais será descoberto. Agora, isso é de uma certa forma da sociedade mundial ou na sociedade brasileira tem especificidades que distinguem nesse campo? E como nós podemos, de uma certa forma, não aumentando pena, não fazendo isso, mas como nós podemos ter um outro Brasil? Isso é uma realidade mundial, mas o Brasil, obviamente, tem as suas peculiaridades, que são várias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aqui é uma coisa bem brasileira. No Brasil a gente tem lei que pega e lei que não pega. Já ouviu falar isso em outro país, lei que não pega? Como é lei que não pega? A lei está a lei. A lei passou, foi aprovada, entra em vigor, a lei existe. Nós temos aqui pessoas no Brasil que simplesmente dizem, não, essa lei não pegou para mim. Pessoas que desrespeitam decisões judiciais em clara desobediência a uma decisão. Simplesmente eu não vou aplicar essa decisão dentro da minha empresa, no meu dia a dia. Isso não existe. Então há aqui uma cultura muito grande, infelizmente, de desrespeito à lei, de desrespeito às instituições, que obviamente há outros países com uma realidade semelhante, mas a do Brasil ela é muito, vou te dizer, estrutural. Eu gosto de tentar aqui apresentar propostas que nunca são propostas muito populares. Por quê? Porque elas são propostas a longo prazo. E geralmente, quem apresenta algum tipo de proposta, apresenta sempre aquela proposta milagrosa, aquela proposta que a gente, quando escuta, acha que vai resolver, que é para amanhã, e sempre não resolve. Então, por exemplo, dentro do sistema de justiça, nós precisamos dos atores do sistema de justiça mais humanizados, mais preparados, para tratar de uma relação processual, uma relação trabalhista, por exemplo. Um juiz trabalhista, um advogado trabalhista. A gente precisa entender que atrás do número de um processo tem uma pessoa, tem uma família, tem um trabalhador precisando ter o seu direito garantido. Atrás, por exemplo, de uma ação de despejo, tem uma família sendo despejada. Essa humanização da relação, do litígio, da relação processual, é algo que a gente foi se perdendo ao longo do tempo e aí vai produzindo algo que é muito, muito ruim. Então, assim, são sempre medidas a longo prazo, medidas estruturais, mas que eu vou continuar defendendo por entender que são as mais eficazes. Eu entendo, pelo que você está comentando, que um dos fatores que seriam mais relevantes para que a gente tivesse uma mudança nesse cenário seria a educação. Todo mundo fala educação, mas ainda nós não conseguimos resolver a questão da educação, a qualificação, não é? E a inclusão social. Tem várias questões, né? O Brasil, na distribuição de renda, é um dos piores países do mundo. Os índices que mensuram a saúde, a segurança, também são um dos piores. Isso realmente vai precisar de algumas gerações. Mas, de qualquer forma, infelizmente o tempo acabou. E é gostoso falar com Augusto de Arruda Botelho. Foi um prazer enorme. O Vidal está de parabéns em ter me apresentado ao Augusto, para que a gente pudesse apresentá-lo às pessoas que estão nos vendo. Vai ter aí o celular dele, o e-mail, se alguém quiser comunicar, quiser discorrer temas tão claramente colocados por ele, com certeza ele estará à disposição. Agradeço muito, mas eu agradeço mais a você, a sua fidelidade. Continue ligando no 21-2159-72, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú, e acessando nosso site www.comerciales.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.